Tenho certeza que você já teve dificuldade de trabalhar com datas dentro do Excel. E para isso, eu fiz essa videoaula para facilitar o seu dia a dia, trazendo duas funções que elas trabalham muito bem juntas. Eu vou te ensinar como lidar com essas datas e você conseguir gerar relatórios muito legais, profissionais e também não ter mais problemas para fazer essas tratativas dentro do Excel. Se você curtiu, não sai daí, já pega o papel e caneta que nós vamos começar. Sejam muito bem-vindos e eu tenho certeza que essa aula já vai te ajudar, então já deixa aquele voto de confiança, deixa o like, se inscreve aí no canal para você não perder conteúdos e também depois no final dessa aula já coloca aqui nos comentários se você conhecia as funções que eu vou passar hoje e se você já teve alguma dificuldade para trabalhar com datas dentro do Excel. Ok? Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vamos desmistificar essa questão de trabalhar com datas dentro do Excel. Ok? Bom, eu deixei uma planilha muito simples aqui, com poucos registros. Nós vamos focar nessas três colunas aqui, onde nós vamos tratar a data inicial de um serviço, de um atendimento ou de um cadastro e a data de finalização, tá? E nós vamos tirar a diferença em dias entre essas duas datas e eu vou passar alguns macetes também para vocês, tá? Antes de entrar na função que nós vamos aprender, né? Nas funções, aliás, tem uma fórmula que muitas pessoas eu vejo utilizando, mas tem formas corretas de realizar esse caminho. Bom, primeiramente, geralmente, né, na verdade, as pessoas utilizam dessa forma. Coloca igual, pega a data final, que é esta aqui, coloca um sinal de menos e coloca a data do início. Pressiona Enter e pronto. Entre a diferença de dias dessa data, 22 de agosto de 2024, para 22 de agosto de 2024, é zero. Realmente, nós estamos falando do mesmo dia, então ele vai trazer zero. Vamos ver nas demais? Basta colocar no canto direito inferior o mouse até ele ficar com o sinal de mais, pressionar duas vezes o mouse, né, aqui dá o clique, e ele vai trazer a diferença de dias entre essas duas datas. Funciona? Funciona. Só que geralmente não é a forma mais correta, tá? Você tem funções para facilitar a sua utilização, né, a sua manipulação no Excel, e ela vai trazer alguns recursos bacanas também. Então, deixa eu apagar aqui. E a primeira função é essa aqui, ó. Você vai colocar igual e vai escrever Days 360. Pressiona um Tab para selecionar. Se você está no inglês, assim como eu, você vai utilizar dessa forma. Se for no português, vai estar como Dias 360. O que é essa função? O Excel coloca como o ano tem 12 meses e em cada mês tem somente 30 dias. Por isso que ele coloca 360 e não 365. E para utilizar essa função é muito simples. Ele vai falar aqui para você, ó, a data de início. A data de início está na célula G2. Então eu vou selecionar. Eu coloco ponto e vírgula e ele pede a data que finaliza. Eu vou selecionar H2. E aqui, se você pressionar ponto e vírgula, veja que ele traz duas opções, false or true. Ele fala que o false é dos Estados Unidos, é o método de lá, e true seria o método europeu. Mas, deixa eu apagar o ponto e vírgula aqui, veja que esse método está entre colchetes. Quando tem um parâmetro entre colchetes, significa que ele não é obrigatório. Você não precisa utilizar isso aqui. Somente é obrigatório quando não tem a palavra sim, ó, quando não está entre colchetes. Tá? Então significa que são parâmetros obrigatórios para a função funcionar. Então, nós não precisamos fazer mais nada. Fecha parênteses, pressiona o Enter e ele traz zero. Veja que ele não tem diferença entre essas duas datas. Está correto. Se eu preencher todas as outras fórmulas, as outras células com essa mesma fórmula, ele traz que a diferença aqui são 2 dias. Realmente, do dia 23 de agosto para o dia 25, tem 2 dias de diferença. Então, preencheu certinho, tá? Beleza, agora você aprendeu a função Days 360 ou Dias 360 no português. Então, essa você já matou, você não vai mais errar e aprendeu um outro método também para calcular dias entre duas datas. Agora, você vai aprender o seguinte. Vamos supor
que você queira calcular não a partir da data de início, mas sim a partir da data de hoje. Sempre que virar o dia, você não precisa ficar trocando a data. Por exemplo, amanhã vai ser dia 23, certo? Aí eu teria que vir aqui nessa data, copiar, colocar aqui, para mudar o dia. Para ficar sempre mudando, colocando todos aqui no mesmo dia. Ó. Tá vendo? Se eu quisesse fazer um cálculo, sempre com a base do dia de hoje, até a data de início, porque assim você vai reduzindo os dias aqui. Fica fácil você saber se está finalizando o prazo do seu atendimento ou o prazo para você disponibilizar algum serviço para algum cliente. Ou pode ser até o prazo do vencimento de alguma fatura, tá? São exemplos aqui. Então, para você não fazer isso, porque não é muito inteligente, isso vai te dar retrabalho, você também não precisa ficar utilizando uma coluna a mais. Então, o que você faz? Nós podemos fazer o seguinte. Tem uma função que você vai aprender hoje que ela funciona dessa forma. Ó. Igual, e você pode colocar now, abre e fecha parênteses. Se você estiver no português, você vai colocar igual, agora, abre e fecha parênteses. Pressionando Enter, veja que ele me traz a data de hoje como a hora, né, do dia que você está colocando essa função. Então, com essa função, você consegue utilizar dentro dessa. Então, toda vez que entrar o dia, ele vai estar se baseando pelo dia e reduzindo do prazo que você está informando. Eu vou te dar um exemplo. Em vez de colocar tudo isso aqui, ó, 23/8, você pode fazer da seguinte forma. Nós vamos colocar aqui, vai colocar days 360, em vez de eu referenciar a célula G2, eu vou colocar a função now. Abre e fecha parênteses, e aí eu coloco a data fim que está na H2. Se eu pressionar Enter, ele não vai mais pegar daqui dessa coluna, ó. Ele não está lendo mais dessa aqui, ó, dessa primeira linha. Veja que ele trouxe certinho. Se eu fizer isso para as demais, ó, deixa eu apagar essa aqui. Ó, eu coloquei em todas as outras, agora se baseando uma função dentro da outra. Então, toda vez que ele for calcular, ele vai pegar a data do dia e vai subtrair pela data do fim do atendimento. Então aqui, ó, ele está trazendo 3 dias, porque nós estamos no dia 22, certo? Então do dia 22 para o dia 25 tem 3 dias. Essa aqui que está próxima, se eu pegar do dia 22 até o dia 29 de agosto, tem 7 dias. Então toda vez ele vai atualizar. Amanhã, se você entrar nessa planilha, ele vai trazer aqui não 7, vai trazer 6. E assim você consegue acompanhar as mudanças de dados a cada dia, e na hora que chegar no 0 você vai saber que chegou o prazo, né, final para você entregar a fatura ou enviar um e-mail para o cliente. Então isso aqui você pode utilizar de diversas formas. Uma coisa legal que eu quero mostrar para vocês, que poucas pessoas sabem, é isso aqui, ó. Na hora que eu apagar, eu vou voltar essa função, eu vou tirar daqui, ó. Eu vou apagar esse sinal e vou referenciar essa célula. Coloco ponto e vírgula e seleciono H2. Pressiono um Enter. Ele me trouxe aqui. Opa, eu vou trocar para 22. Pronto. Todos aqui eu vou colocar como 22. Legal. Então veja que ele calculou aqui. Voltamos para o que estava antes. Tá? Deixa eu atualizar aqui. Legal. Então veja que ele traz as informações aqui do dia. Aqui não vai ser atualizado automaticamente, porque nós colocamos uma data fixa, tá? Para você ter uma data dinâmica, você tem que usar aquela função now dentro dessa função, né? Que é days 360, né? Ou dias 360, no seu caso, se estiver em português. Bom, vou fazer o seguinte para vocês entenderem melhor. Se eu apagar todos esses dados aqui, veja que ele trouxe o número 44.000, né? 45.000. Mas, Júlio, o que é isso? O que ele está calculando, tá? Todo o sistema, grande parte do software, né? E também a planilha Excel, eles não entendem data. Na verdade, eles calculam os dias, né? Como que funciona isso? Para todo o sistema, inclusive o Excel, o ano para ele, a vida começou em 1900. Então, o que ele faz? Ele pega e conta a quantidade de dias desde 1900 até 2024. Opa, deixa eu colocar aqui, 2024.
E aí ele vai dar o número de dias. Eu vou colocar aqui para você ver. Igual, eu vou pegar o 2024 e vou subtrair 1900. Se eu pressionar Enter, ele fala que tem 124 anos, né, de diferença aqui. Legal. Então são 124 anos. O que nós vamos fazer agora? Pegar esse 124 e multiplicar por 365 dias, que é o que tem no ano, né? Nem vou considerar ano bissexto aqui. Se pressionar Enter, veja que ele traz, ó, 45.260. Então, por isso que ele traz essa quantidade aqui. Porque ele está pegando o dia, o mês e o ano. E está fazendo uma contagem desde o dia 1º de janeiro de 1900. Então, ele vai fazendo a contagem 1, 2, 3, 4 para dar esse número. E aqui você não percebe isso porque o Excel pega, faz essa contagem e transforma em data quando você utiliza esses recursos aqui, ó. Ele já traz uma máscara para transformar isso em data para você identificar de uma forma mais fácil. Tanto que se eu selecionar aqui, ó, veja que ele está com formato de date, ou seja, de data. Se eu colocar aqui no formato de número, ó como ele me traz, ó. Tá vendo? Essa é a quantidade de dias de 1900 até a data que eu havia colocado aqui. Perfeito? Então, é mais uma curiosidade para você entender, porque muitas vezes aparece e você não sabe da onde que está surgindo esse número, aí você acha que está fazendo um cálculo errado. Não está. É assim que funciona mesmo o Excel, e não só Excel, né, como softwares também, que você utiliza no dia a dia, aplicativos de celular, ele sempre conta dessa data. Nós que fazemos a nossa configuração, né, assim como eu fiz aqui trocando de número, né, para data. Cadê aqui? Aqui, ó, short date. E ele já mostra no formato de data. Então é isso, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.